Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês o versículo do dia que se encontra em Gênesis, no capítulo 26, no versículo 12, né? Aqui vem dizendo sobre os conflitos pelo uso da água, né? Mas essa água aqui, ela tinha dono, né? Porque quem lutou, quem sacrificou, né? Quem cavou o poço foi Isaac juntamente com o teu servo. E esses poços que foram desentulhados era o poço de Abraão, né? Mas ele foi entulhado de pedra. Então Isaac, né? Ele teve esse trabalho de desentulhar, né? É mais fácil você cavar um poço do que você desentulhar. Você tirar várias pedras, né, daquilo que já foi feito um buraco. Então, houve um esforço, dedicação todo dia de cavar, porque além de cavar esse poço tinha um propósito. E esse propósito era de ver a água ali germinar, né, pois ele estava à procura de água, né. Então, o esforçar foi de Isaac, né? Ele que sofreu, ele que cavou, né? Para que ele pudesse usufruir dessa água. Mas nós vamos ver aqui o desfecho dessa história, que procuraram, né, tomar aquilo que era de Isaac, né? Porque não quiseram trabalhar, não quiseram se esforçar, não quiseram cavar o poço, né? Porque exigia sacrifício, né? Embaixo de sol quente, né? Cavando aquela pedra, tirando, né? Que é algo que já era de muito tempo. Então tinha que desentulhar. Então, pessoas que foram até esse local e viram, né? E viu germinar água naquele poço e queriam tomar posse do que já estava cavado, do que já estava pronto, para que eles viessem possuir e assim usufruir dessa água, né? Vamos ler aqui para que possamos entender. Aqui vem dizendo assim, olha, naquele ano, quando Isaac plantou lavoura, colheu 100 vezes mais cereais do que se havia semeado, pois o Senhor abençoou Isaac e prosperou e se tornou rico e influente. Adquiriu tantos rebanhos de ovelhas e bois, tantos servos que os filisteus invejaram. Por isso os filhos que os filisteus, e adquiriu tantos rebanhos de ovelhas e bois, tantos servos que os filisteus invejavam. Então Isaac, ele estava, né, junto com Abimeleque, né? Mas como ele prosperou no lugar onde ele estava, né? E começaram a invejar ele, porque naquele ano ele foi plantando, né? E ele passou a colher, né? Das suas lavouras, 100 vezes mais cereais do que havia semeado, porque o Senhor abençoou, a mão do Senhor estava sobre Isaac. Então, pela bênção do Senhor estar sobre a vida de Isaac, ele prosperou. Foi o próprio Deus que estava sobre a vida dele que fez a diferença. Então, ele ficou muito rico e ele prosperou muito, né? E ele ficou muito influente também, porque além dele ficar rico, ele ficou influente, porque as pessoas começaram a comprar, né, os cereais dele e assim o nome dele ficou conhecido. Além disso, ele também, não só cereais, ele adquiriu rebanhos, ovelhas, bois, tantos servos que os filisteus invejavam. Então, ele tinha bois e ovelhas, né? Cresceu em números, ele foi prosperando mais ainda. E você sabe que a inveja, né? A inveja fez com que expulsasse, né, Isaac daquela terra, né? Porque ele já estava rico bastante, então eles não estavam sabendo suportar
com a vitória, com a bênção de Deus que estava sobre Isaac, não aguentava ver, né, as bênçãos de Deus acontecendo na vida de Isaac, né? Não suportaram saber que Isaac estava prosperando, pois a mão do Senhor estava sobre ele. Então, eles começaram a invejar, né? E o que eles vão fazer? Por isso, os filisteus fecharam com a terra todos os poços de Isaac. Então, Isaac, ele tinha os poços. Então, os poços dele foram fechados por aqueles homens, né? Aqui, ó. Os filisteus começaram a fechar os poços de Isaac. Tinha sido cavado pelos servos de seu pai Abraão, né? Você vê, né? O que está no coração, né? Acaba tomando conta da pessoa de tal ponto que a pessoa vai agir à maldade, porque a pessoa muitas vezes não tem a capacidade de conquistar, né? Ela quer empulhar os poços, ela quer impedir a pessoa de progredir, de crescer, né? Porque ela não sabe lidar com a felicidade, com a alegria do próximo, né? E com isso não ficou somente no coração deles essa inveja. Essa inveja foi manifesto em ação, né? E achava que Deus não estava vendo a inveja, o que eles estavam fazendo com Isaac. Mas até isso beneficiou Isaac, porque ali o Senhor também estava ensinando a Isaac. Ali o Senhor estava trabalhando no Isaac. Então, quando eles pensam que estavam empulhando os poços, estavam prejudicando Isaac, mas na verdade estava colaborando para o que Deus também já estava fazendo na vida do Isaac. E aqui vem dizendo, né, que por fim Abimeleque ordenou que Isaac deixasse aquela terra. Então eles não suportaram e expulsou Isaac daquela terra. E o propósito de Deus era grande, então eles não estariam suportando o propósito de Deus, as bênçãos de Deus sobre a vida do Isaac. Então quem tem o abençoador tem a vida, tem o cumprimento da palavra de Deus. E eles passaram a ver essa diferença daqueles que serviam, daqueles que não serviam, daqueles que conheciam Deus e daqueles que não. Eles puderam presenciar que quando o Senhor está na vida de alguém, esse Deus vivo e poderoso, é ter a bênção do Senhor, é ter suas mãos abençoadas, né? É ter o Senhor trabalhando ao seu favor. E eles puderam contemplar isso, né? Então, muitas vezes nós também vamos deparar com isso. Até pessoas que não suportarão as bênçãos do Senhor sobre o justo, sobre os filhos de Deus, né? Tanto o ímpio quanto aqueles que dizem estar na luz. Eles não vão saber suportar, ver a promessa de Deus na sua vida. Com isso, vão manifestar o que há de pior, né? O que eles não passavam a fazer, eles vão fazer. Eles vão agir com injustiça, né? Mesmo dizendo que estão andando na justiça, vão andar na injustiça. Vão começar a fazer muitas coisas para poder prejudicar o próximo, porque quando não conseguem fazer diretamente, eles agem de outra forma. Então, nós sabemos que o diabo ele tem pressa, né? Pois Judas Iscariote, aquele que traiu Jesus, ele tinha pressa, né? E nós sabemos também que os egípcios, ele também tinham pressa para poder pegar o povo de Deus. Ele tinha pressa para correr atrás do povo, não deixar o povo ir, né? E nós sabemos que todos aqueles que têm pressa de envergonhar o Filho de Deus, que têm pressa de eliminar os filhos de Deus, de envergonhar os filhos de Deus, eles mesmo que caem na sua própria destruição, nos próprios laços que eles armam, e assim eles são envergonhados, ou seja, não tente tocar nos ungidos do Senhor, não tente tocar em propriedade exclusiva de Deus, porque o povo de Deus tinha um pai que cuidava e que era sobre a vida deles e que tinha planos para o povo israelita.
Então, quem se metesse, quem impedisse, não seria o povo de Deus guerrear contra eles, mas seria o próprio Deus guerreando contra eles, impedindo que eles viessem tocar no povo de Deus. Então, o inimigo tem pressa para fazer o que ele quer, porque ele acha que vai ser do jeito que ele imaginou, planejou, mas na verdade todos os planos do inimigo contra os filhos de Deus são eliminados e são envergonhados. E nós sabemos que a inveja que eles tiveram estava nos olhos dele, né? Quando passa a entrar na vida de uma pessoa, né? Só a libertação, só o Senhor para trabalhar. Porque a pessoa deixou o demônio entrar, ela já não vive mais para ela. Ela vive mais para atacar, em função daquela pessoa, para saber só da vida da pessoa. O foco dela não é mais nada, só é você. Então o diabo cegou como cegou Saul. Saul só enxergava Davi para atacá-lo e para procurar o momento oportuno de atacar o escolhido do Senhor, sem o Davi fazer nada, por uma inveja que manifestou em seu coração, né? Então, por ele ter o Senhor ter ajudado ele a guerrear as batalhas e ter bom êxodo. Com isso, manifestou o que é de pior. Então, isso mostra que quando um coração não está guardado em Deus, escondido em Deus, fortalecido no Senhor, o mal vai entrar, né? Então, os olhos passam a ser tenebroso, o olhar passa a ser um olhar mau, né? Com a inveja agindo, e assim o corpo passa a ser tenebroso e passa a estar em treva. Por isso que a Bíblia diz: procure ver se a luz que é em ti não seja treva, escuridão, né? Porque ainda há chance de mudar, de se arrepender, de buscar o Senhor, né? Então, o que acontece? Esse conflito pela água, né, gerou porque tinha pessoas invejosas querendo o que era de Isaac, né? Eles estavam de olho do que era de Isaac. Isaac não pegou nada de ninguém. Isaac não foi procurar confusão com ninguém, mas a confusão foi até ele. Os inimigos foram até ele, porque o intuito do inimigo é de não deixar os filhos de Deus em paz, é de impedir que os filhos de Deus progridam e dê certo na vida. Querem ofuscar, querem atrapalhar, querem entulhar os poços, né? Porque eles não querem ver a luz de Cristo brilhar. Nós sabemos que quando o Senhor Jesus estava lá para ser julgado, porque era o propósito de Deus, os próprios da fé que estavam dizendo crucifica-o, né? Então nós sabemos que, infelizmente, pessoas que estavam da mesma fé, da mesma religião, é o que atacava, é o que queriam ali o mal, sem Jesus ter feito nada. Tinha pessoas que estavam sendo julgadas que fez, mas Jesus foi condenado porque ele fazia o bem. Ele não estava ali porque ele fez algo de errado, mas estava ali porque tinha que cumprir o propósito de Deus, né? Mas para nós entendermos e sabermos que o inimigo ele age dessa forma. Por isso que a Bíblia diz que aqueles que estão de pé, cuide para que não caiam. De tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, que procede a saída da vida. Né? Nós, filhos de Deus, temos que estar o tempo todo guardando nosso coração, guardando, orando, cobrindo ele com oração, para desvedar ele, né? Porque a gente sabe que cada um passa por lutas diversas, lutas diferentes, ao qual processos na nossa vida que tem que ser superado, que tem que ser vivido. Então, ninguém tem nada a ver com os processos de Deus na sua vida, somente você, porque é você que está guerreando, é você que está sentindo, é você que está aí sendo trabalhado por Deus. Né? Muitas vezes as pessoas elas querem focar mais na sua vida, porque elas não querem ter, elas não querem, na verdade, focar
na vida com Deus, no seu relacionamento com Deus, mas ela quer focar mais no seu relacionamento com Deus, na sua vida, no seu dia a dia, porque elas querem saber da sua vida. Porque para elas é interessante isso, que é algo que comente, né? Então aqui o diabo estava usando esses homens, né? Para poder entulhar os poços de Isaac, né? E Isaac ele foi expulso pelo Abimeleque daquele lugar, daquela terra. Mandou ele para outro lugar. E ainda expressou o que estava no coração. A inveja foi manifesto no falar. Mel, sai dessa água. Desliga. E ele ainda mencionou aqui, ó, você se tornou poderoso demais para nós. Então Isaac se tornou poderoso demais, eles não queriam Isaac ali. Eles não estavam suportando a presença de Isaac. Isaac não fez nada, mas o que ele tinha, porque o Senhor fez ele ter, foi o que despertou a inveja. Não queriam mais ele ali. Então, Mel, sai da água. Isaac falou, tudo bem. Isaac saiu de lá, partiu da onde ele estava e estabeleceu no Vale de Gerar, onde ele armou a sua tenda. Então ele falou, tudo bem, pegou as coisas dele, arrumou a tenda dele em outro lugar, e cavado, né? Então ele saiu, armou a tenda lá em Gerar, né? Ele reabriu o poço que seu pai havia cavado e que os filisteus haviam fechado. Depois da morte de Abraão, lhe deu o mesmo nome de Abraão tinha dado, né? Então aqueles poços que o pai dele havia abrido, né? Os filisteus foram lá, tampou, então ele foi para onde foi lá desentulhar aqueles poços. E o servo de Isaac também cavaram no vale de Gerar, encontraram uma fonte de água corrente. Contudo, os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac. Essa água é nossa, dizia eles. Por isso Isaac chamou o poço de Ezeque. Então, quando se desentulharam lá os poços, né, cavando, né, os pastores de Gerar, eles começaram a entrar em conflito com Isaac, dizendo que aquela água era deles, sendo que o poço era do pai dele, Abraão. Então estava ali já há muito tempo entulhado, ninguém foi lá desentulhar, mas a partir do momento que uma pessoa foi lá, né, Isaac com o seu servo foi lá, desentulhou os poços, né? E eles começaram a brigar. Não, esse poço é meu, porque a água estava brotando. A fonte de água ali estava dando aquela água limpa, aquela água estava cheio, o poço de água. Então eles ficaram, não, esse poço é meu, né? Então o que Isaac fez? Em seguida os homens de Isaac cavaram outro poço. Mas novamente houve conflito por causa dele. Então, Isaac não quis confusão. Isaac, eu vou ficar me desgastando no meio desse povo. Vou perder tempo não. Foi lá e cavou o poço em outro lugar, o qual já estava cavado, mas tinha pedras, né? Estava entulhado. Eles tiraram aquele entulho. Começou a cavar de novo aquele lugar. Novamente houve um conflito. Eles vieram de novo dizer, olha, esse poço aqui, essa água é nossa, né? Então, o cansaço, né? Ele querer se estabelecer no lugar, estar com a sua tenda, beber água, usufruir da água, já não podia, né? O que era dele por direito passou a não ser mais, porque estava havendo conflito. Estavam querendo pegar o poço e ele não quis brigar, ele deixou para eles, né? E por isso Isaac chamou de Sitna. Isaac abandonou esse poço e mandou cavar outro poço mais adiante, né? Então ele falou, vamos cavar outro poço, né? Então você vê que Isaac estava sendo trabalhado por Deus, treinado por Deus, né? Porque Deus queria extrair o que é de melhor nele, Deus queria trabalhar também no Isaac, porque ele estava observando o comportamento de Isaac, né? Então, humanamente, aquela luta ali foi até preparada pelo Senhor, porque o Senhor estava trabalhando em Isaac. Então, a paciência de Isaac foi treinado, né? Ele agiu calmamente, com sabedoria, né? E aqui vem dizendo assim,
Por isso Isaac abandonou este poço e mandou cavar outro poço mais adiante. Dessa vez ninguém discutiu por causa dele, de modo que Isaac chamou de Reobote, Pois disse: finalmente o Senhor criou espaço suficiente para prosperarmos nessa terra. Então, finalmente, quando ele cavou o poço e deu a água, e ele pôde permanecer ali, ninguém foi lá discutir com ele, ninguém foi lá impedir ele, Pois ele já tinha orado ao Senhor, que todas as vezes que ele ia lá naquele poço, cavava, se sacrificava, vinham dizendo que era dele. Então ele queria saber do Senhor, se isso procedesse, se era do Senhor, o que o Senhor queria fazer com tudo isso, aonde ele iria se estabelecer, porque esse conflito todo, E finalmente o Senhor criou espaço suficiente para prosperar nessa terra. E dali Isaac se mandou para Betseba, onde o Senhor lhe apareceu à noite à sua chegada e disse: eu sou o Senhor teu Deus, teu pai Abraão. Não tenha medo, pois estou com você e abençoarei. Então o Senhor confirmou dizendo: é nesse lugar que você vai estabelecer, é nesse lugar que você vai ficar, que você está sendo abençoado. E vou te multiplicarei os seus descendentes, e eles se tornarão uma grande nação. E farei isso por causa da minha promessa ao seu servo Abraão. Isaac construiu ali um altar e invocou o nome do Senhor. Então ali, além de ele colocar a tenda dele ali, onde ele cavou o poço, onde estava dando água, ele construiu um altar ali na tenda dele, que ele ficou ali invocando o Senhor, buscando o Senhor, estreitando a sua comunhão, o seu relacionamento com Deus, Então eles foram cavando outro poço, Então foi dando certo, porque a mão do Senhor estava ali. Então nós sabemos que pessoas que não têm caráter, pessoas que construíram sobre a areia, eles vão querer, ter o que é nosso. Eles não vão querer o sacrifício que a pessoa fez, eles vão querer o que já está preparado, o que já está pronto, como queriam de Isaac. Já queriam já um poço aberto, cheio de água. Eles não queriam nada que fosse sacrificante, que doesse, as mãos dos servos cansados de tanto abrir, de tanto bater ali, para tirar aquelas pedras, Além de desgaste físico, o cansaço, a fome, a sede, Então tudo isso eles sentiram. Sentir para quem, e quem usufruiu foi aqueles homens que não fizeram nenhum sacrifício, Mas o que o Senhor tinha preparado para ele era o melhor, Aquele poço ali, de repente eles acharam que ia ser bom. O Senhor, deixa ele ficar. Então, a mão do Senhor está com você. Onde você for, a bênção do Senhor te alcançará, Então, o que tem a mão de Deus é que vai prevalecer a bênção do Senhor. Então, nunca queira algo que não é seu, algo que não tem a permissão de Deus, que não tem a bênção de Deus, porque o que tem a bênção de Deus é para aquele a qual Deus escolheu, para que Deus venha se usar, Então, eles quiseram algo que não era dele, Então, nós sabemos que não vai durar por muito tempo algo na mão de alguém que não é dele, Que não é da aprovação do Senhor, Então, nós sabemos, que nós, filhos de Deus, que vivemos nesse mundo, onde o inimigo tem dominado, já aqueles que estão no mundo, que não é de Deus, que se deixam se corromper, imagine aqueles que dizem ser da luz, estão lá também trabalhando para o inimigo com força. Com isso, o que acontece? Eles não vão querer, eles vão querer ofuscar o seu brilho, eles vão querer atrapalhar, o que Deus tem na tua vida, Mas como vão fazer isso? Se a luz até na escuridão resplandece, ela brilha, Eles vão tentar agir de outra forma, tirando a tua credibilidade, Trabalhando as ocultas para inventar calúnia e difamação a teu respeito, porque nós sabemos que o inimigo, ele trabalha, ele age assim.
E a Bíblia diz que tudo que nós fazemos, nós vamos prestar conta a Deus. Deus, ele sabe de cada nome, de cada pessoa que tem afligido e oprimido os filhos de Deus. Então, as pessoas que agem com essa maldade toda, com essa injustiça, pode ter certeza que é o próprio Deus que se encarrega de dar a resposta, né? De pelejar contra a nossa vida em nome de Jesus, de guerrear as nossas batalhas, amém? Então, Isaac, ele não perdeu a paciência, ele manteve a paciência, a paz dele, enquanto muitos estavam querendo arrancar a paz, arrancar a presença de Deus, a paciência dele. Ele não trocou a presença de Deus por um prato de lentilha, né? Onde o inimigo estava querendo extrair dele pior, porque pessoas são assim, né? Elas vão ficar ali até sair o que é de pior na sua vida, porque o intuito delas é mostrar o contrário, é dizer lá, estão vendo? É um homem de Deus, tá brigando no poço aqui, ó, dando mau testemunho, falando um monte de coisa. Então, nós sabemos que o inimigo vem para isso, vai te desmoralizar, porque os filhos de Deus não podem falar nada não. Os filhos de Deus têm que suportar a dor, a perseguição, a opressão, calado, sem falar nada, né? Então, você acha que foi fácil para Isaac? Não foi fácil não, mas o nosso Deus estava ali agindo, né? Por isso que é bom andar em espírito, né? Estar em espírito, para que possamos perceber, discernir a estratégia que o inimigo está aprontando, está preparando, né? Pois a Bíblia diz que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se levantarem contra ti. Então é perca de tempo, né? Achar que está tomando a bênção de Deus da vida do Isaac. Porque ninguém tira aquilo que Deus dá, porque a Bíblia diz que o homem não recebe coisa alguma se do céu não lhe for dado. O céu que deu para Abraão. A bênção de Deus estava sobre Abraão e Isaac, né? Então, não adianta invejar, não adianta, né, que a bênção que está sobre uma pessoa foi Deus que deu. A unção foi Deus que deu. A pessoa tem que conquistar, ela tem que cavar também no mundo espiritual, ela tem que buscar só com profundidade a presença de Deus, procurar estar no caminho do Senhor, agradando ao Senhor, né? Porque não é mérito de ninguém. Todo mundo tem obrigação, todo mundo tem que zelar. Comprometido com Deus, tem que agora se esforçar para estar andando em justiça, para estar andando fazendo a vontade de Deus, cada vez mais. Então é obrigação, né? Não é algo que dispute a santidade, a vida espiritual. É obrigação dos filhos de Deus. Quando a pessoa começa a enxergar o outro como concorrente, quando começa a enxergar com esses olhos, né, que a pessoa quer pegar o lugar do outro, que a pessoa é melhor do que ela, ou quer ser melhor do que ela, a pessoa já está em treva. Os olhos, a inveja já dominou, né? Porque nós, filhos de Deus, temos que ficar felizes por ver pessoas de Deus, pessoas que andam na integridade, pessoas que zelam pela sua intimidade com Deus, comprometido com Deus, né? Não tem que invejar a vida de ninguém, porque o diabo, ele invejou, ele é invejoso, ele inveja as obras de Deus, a perfeição que Deus fez tudo. O diabo inveja. A criação de Deus é invejada pelo inimigo. Então nós sabemos, né, que o nosso Deus é aquele que sonda e conhece os corações. Então, não adianta o que está na mente, o que está no coração, é examinado por Deus, é sondado por Deus, Ele conhece cada coração. Então, nunca queira, né, ser melhor e mais do que ninguém. Porque o nosso Senhor, Ele era humilde, Ele era misericordioso, bondoso, e Ele era o hospedeiro, Ele era acolhedor, Ele ocupava uma missão importante,
mas ele não se fazia melhor do que ninguém, né? Ele veio salvar o que havia perdido, né? Ele veio ensinar as pessoas, ele veio dar vida para as pessoas. E se nós focarmos nisso, cada um de nós vamos avançar. Nós não vamos perder. Perde aqueles que estão deixando a inveja entrar em seu coração, que estão sendo dominados pelo inimigo. Porque o reino de Deus, ela tem que ser trabalhado com amor, com união, né? Pois eu me lembro de uma passagem que um dos discípulos veio falar para Jesus, para João, foi para Jesus, né? Se eu estiver trocando aqui, depois eu ponho aqui um versículo. Que estavam também batizando, falando do Senhor também, porque João estava batizando. Deixa eu me lembrar se era João aqui. Foi Jesus, né? Que João estava fazendo ali, batizando, falando o nome do Senhor, pregando. Então alguém veio para Jesus e disse: tem alguém fazendo ali o que o Senhor está fazendo. Jesus disse: quem não é por mim é contra nós, mas aquele que é por mim, então deixa ele fazer, né? Se ele é por mim, né? Porque nós não temos o que impedir. Ele não é contra mim, ele é por mim. Deixa ele fazer a vontade do Pai. Então, você vê que não houve contenda, ninguém querendo ser maior do que ninguém. Pois várias vezes João falou que viria um que era maior do que ele, né? E ele estava ali sendo a luz, falando dessa luz, né? Mas havia de vir um, né? Que era maior do que ele, né? Todo aquele que nele crê seria salvo. Então, a importância de entender o chamado, a missão e de ficar no seu lugar, de respeitar os passos, de respeitar a unção, de respeitar o chamado que Deus tem para a vida de cada um, né? Porque nós somos filhos nomeados por Deus, que todos temos aqui uma missão nessa terra, de trabalhar para o reino de Deus, de fazer a obra de Deus, independente de sermos pregadores, de ter alguma posição, né? Porque na verdade, para pregar a palavra de Deus, você não precisa ter uma posição, você precisa reconhecer que você está aqui para ser gastado por Deus, reconhecer que você não vive mais para você, mas o Senhor já vive em você. Então, para você ser essa testemunha de Cristo, né? Você não precisa ter título, você não precisa ter fama, mas você entendendo o que Deus quer fazer da sua vida, o seu chamado, o que Deus tem para você e quer te usar, você só vai obedecer o Senhor, né? E por muitas vezes obedecer o Senhor, que aí nós muitas vezes pagamos um preço muito alto, né? Porque as pessoas, elas vão manifestar o que há de pior por não aceitar o seu chamado, a escolha de Deus. Porque muitas vezes as pessoas acham que o que tem que acontecer na sua vida é o que eles querem e a escolha deles, mas não o que o Senhor tem para a nossa vida. Eles querem ser o juiz e ainda quer escrever a nossa história, mas na verdade a nossa história, ela foi escrita pelo dedo de Deus. O nosso histórico de vida foi o nosso Deus que fez, e tudo que Ele faz e fez é para ser realizado. Ninguém pode ofuscar, ninguém pode impedir. Então, nós entendendo, né, que nós aqui nessa terra somos boca de Deus, né, o reino de Deus só ganha e perde o inferno, porque cada um de nós vamos dar conta a Deus do que estamos fazendo, falando. Então, cada um de nós vamos apresentar as obras, vamos apresentar o Senhor, né? Porque
porque cada um é responsável por si. Cada um vai prestar conta a Deus, né? Nada está nu patente aos olhos do nosso Deus. Então, fazendo para o Senhor, sabendo que nós não estamos aqui por acaso, mas estamos com um propósito, né? E pode ter certeza que esse dia vai chegar. Falta pouco. Então, se renda ao Senhor, busque o Senhor contra quanto pode se achar. Essa é a verdade. Não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. Amém? Então, nós entendemos que é perca de tempo entulhar os poços na vida daquele a quem Deus escolhe, né? Porque Deus sempre vai fazer o melhor na vida daquele que Deus tem promessa. Só perdem aqueles que acham que está atrapalhando. Porque as bênçãos não deixou de acontecer na vida de Isaac, né? O Senhor usou esses inimigos para trabalhar no Isaac, né? Então, nós entendemos, né, que vai haver conflito, vai haver confusão, vai haver inveja por pessoas que querem disputar, que querem o que o Senhor tem para a sua vida, que o Senhor preparou para você. Lembra-se que o homem não recebe coisa alguma se do céu não lhe for dado. Só vai acontecer e se manifestar na sua vida o que Deus tem para a sua vida, né? E que Deus tem para a nossa vida é para glorificar o nome dele, não para exaltar o nosso nome. Amém? Então, espero que essa palavra tenha falado ao seu coração, porque o meu falou. Essa palavra é tremenda, né? Já estive pregando ela aqui no meu Instagram, né? Que eu não lembro se eu preguei ela aqui no YouTube, mas eu já peguei ela por escrito. Essa palavra é muito profunda. Ela mostra como houve equilíbrio de Isaac, paciência, né? Teve que suportar a fraqueza dos fracos, teve que enfrentar o próprio diabo, né? Com inveja do que era dele. Nós temos que a cada dia se brindar com a presença de Deus, com oração, mantendo uma vida de santificação, pois sem ela ninguém verá Deus, né? Pois a Bíblia diz que tem casta de demônios que só sai através de oração e jejum. O diabo ele fica doido para entrar e ofuscar os propósitos de Deus. Ele fica doido para arranjar um conflito, para tentar impedir os propósitos de Deus na vida dos filhos de Deus, né? Mas se estivermos ligados, se estivermos no Espírito, vamos saber discernir o que o diabo está aprontando, o que ele está fazendo, para assim orarmos e destruir pela força e o poder que é no nome de Jesus. Amém? Então eles continuaram, que Isaac continuaram a cavar os outros poços, porque deu certo, o Senhor abençoou ele naquele lugar, né? Então Deus dava mais força ainda para eles cavar os poços, né? Então Deus é aquele que nos renova, que nos capacita. A Bíblia diz que ainda que o meu homem exterior se corrompe, o meu homem interior se renova dia após dia, né? É o Senhor que renova, que dá força ao cansado e multiplica aqueles que não têm honra, né? Então, quando eles achavam que Isaac ia desistir por ter cavado o poço, quem sabe eu vou deixar ele cavar o poço, eu vou toda hora ir lá dizer que esse poço é meu, assim ele cansa. E ele não vai ser próximo, não vai ser abençoado. Mas foi o contrário. Nosso Deus multiplicou a força de Isaac, do servo deles, né? Então, essa força vem da onde nós nem imaginamos que nós iríamos e estamos tendo. Não é uma força sobrenatural, é uma força que a gente entende que só o Pai mesmo que dá para cada um de nós.
além de renovar as forças físicas, que eles também estavam ali cansados, física, espiritual, mentalmente também, né? Porque era uma batalha também espiritual. Então, o nosso Deus, ele multiplica a força dos filhos de Deus para prosseguir com os propósitos dele. Então, em todo tempo, temos que louvar e engrandecer o nome do nosso Deus, porque Ele que cuida de nós e que trabalha do jeito que Ele quer e opera na nossa vida como tem que ser feito, como tem que ser trabalhado para nos aperfeiçoar, não é verdade? Então, o renovar de Deus sempre está na vida daqueles que estão perseverando, que estão orando, clamando ao Senhor. Amém? Pode ter certeza que a cada luta, adversidade, dias difíceis que você enfrenta, passa, você vai vir mais forte ainda para enfrentar um inimigo mais forte espiritual, para continuar perseverando e lutando pelo que é seu no mundo espiritual. Amém? Então, que você permaneça cada vez mais confiante no Senhor, porque na frente o Senhor está da sua batalha. Amém? Deixa eu ver aqui. Então, depois eu vou pregar aqui outros versículos aqui, que depois, né, que é depois da aliança que Isaac tinha feito com Abimeleque, né, depois de ele ter sido expulso daquela terra, vieram procurar ele, né, e nós vamos ver esse desfeito no outro vídeo, né. Então, a bênção do... E aí é isso, pessoal. Depois nós vamos ver o desfecho aqui, mais adiante, que o Abimeleque foi procurar Isaac, pois ele tinha sido expulso de lá, né? Então, vamos ver esse desfecho em outro vídeo, em nome de Jesus. Então, que a cada vez mais possamos estar atentos, vigilantes, né? Andando no Espírito, para que possamos discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, para assim conseguirmos ouvir o nosso Deus, né? E não deixar ser controlado pelo inimigo, pelos nossos adversários, que quer extrair de nós o que eles bem querem, mas que essa extração, ela seja, né, o que eles não querem, que a presença e a paz de Deus, permanecer firme na posição qual Deus nos chamou. Amém? Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe grandiosamente a vida de vocês. Amém? Quando não apareço aqui nos vídeos, eu estou, sabe onde? No comunidade. Tem gente que já está indo lá. Vai na comunidade, clica aí e lá vocês vão poder visualizar a mensagem bíblica, ou seja, hora da leitura bíblica ou versículo do dia. Eu coloco lá por escrito, lá vocês são abençoados também com a palavra. Vocês podem deixar sua curtida lá também, em nome de Jesus. Se quiser, deixe um comentário. Amém? E eu tenho um vídeo mensagem da tarde. E é um vídeo bem curto, onde eu estou ali só aquecendo o coração, bem rapidinho, meu dia, a rotina do dia a dia. Eu compartilho com vocês. Lá também é uma palavrinha pequena, mas eu creio que é uma semente lançada e abençoada, que vai entrar no seu coração e vai dar fruto no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.